Momento Catequético com Dom Paulo César Costa. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando essa terça-feira da sexta semana da Páscoa. E nesse contexto a palavra de Deus coloca diante de nós um texto tirado do capítulo 16 do Evangelho de São João, versículos 5 a 11. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Mas porque vos disse isso, a tristeza encheu os vossos corações. Amados e amadas de Deus, Jesus deve ir para o Pai. Jesus veio do Pai, Jesus realizou a obra da salvação e ele deve retornar para o Pai. É claro, os discípulos conviveram com Jesus e gostariam que o Senhor permanecesse com eles, mas o Senhor permanecerá com eles de uma forma diferente, através do Paráclito. É o que Jesus dirá agora. No entanto, eu vos digo a verdade, é bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor, mas se eu me for, eu vou-lo mandarei. Amados e amadas de Deus, o Espírito é aquele que deverá agora dar testemunho de Jesus. Jesus continuará no meio dos seus de uma forma nova, através do Espírito. O Espírito é aquele que dará testemunho de Jesus. O Espírito é aquele que fará com que os apóstolos, com que a igreja leve adiante a obra de Jesus. Jesus não fala de si mesmo. Jesus anuncia, coloca em movimento o reino. Agora, o Espírito é aquele que falará de Jesus, que dará testemunho de Jesus, que fará com que as pessoas creiam em Jesus. E continua o Evangelho. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consiste o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado porque não acreditaram em mim, a justiça porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis, e o julgamento porque o chefe deste mundo já está condenado. Amados e amadas de Deus, o Espírito é aquele que fará com que o mundo tome consciência o que? Do pecado, da justiça e do julgamento. O pecado por quê? Porque não acreditaram em Jesus. E não acreditar em Jesus implica dizer não acreditar naquele que é o enviado do Pai. E não acreditar aqui, segundo, significa rejeitar Jesus. O mundo rejeitou Jesus. E o Espírito é aquele que revelará quem é Jesus. O Espírito é aquele que suscitará a fé em Jesus no coração das pessoas. A justiça, porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. Jesus veio do Pai. Jesus agora retorna para o Pai, mas Jesus continua no meio dos seus de uma fórmula nova. O Espírito é aquele que agora leva adiante a obra de Jesus. E o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. O julgamento no Evangelho de João acontece no interior de cada pessoa, acontece na aceitação ou na rejeição de Jesus. Aceitar Jesus implica assumir o caminho da salvação. Rejeitar Jesus implica rejeitar a salvação, rejeitar o Salvador. Amados e amadas de Deus, peçamos a graça nesse dia, a graça de uma abertura de coração, a graça de termos essa consciência de que o Senhor permanece conosco através do seu Espírito. E o Espírito é aquele que em nós e na igreja continua a realizar a obra de Jesus. O Espírito é aquele que nos conduz sempre na direção de um amor mais profundo para com Jesus, na direção de um testemunho bonito de Jesus, na direção de doarmos a vida com beleza no seguimento de Jesus. Acesse o nosso site diocesesaocarlos.org.br.